Estamos de volta com o programa em discussão aqui na TV Assembleia. Hoje o nosso assunto é o Código de Direito e Bem-Estar Animal. Antes do intervalo, o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária deixou algumas críticas ao código e agora é a sua vez, doutor Francisco Garcia, presidente da Comissão de Direito Animal da OAB, de fazer a réplica. Então, Cláudia e vocês que nos escutam agora, eu não sei o que aconteceu com o pessoal do CRMV e dos demais que sempre estão nas assembleias em discussão, sem interpretar, penso eu, data venha, de maneira adequada. Por quê? Porque em nenhum instante, mas em nenhum momento, o Código proíbe a dedetização de baratas, de ratos, até porque não poderia fazer isso. Logo no primeiro artigo, no artigo inaugural do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, fica claro o respeito à legislação ambiental e à legislação sanitária vigentes, porque a nossa competência, Cláudia, enquanto Estado é concorrente. Então, o artigo 24 da Constituição Federal possibilita os Estados, a União e o Distrito Federal legislarem concorrentemente, incisos 6 e 8, sobre a fauna e sobre o meio ambiente. Então, nós não poderíamos jamais afrontar a legislação que garante a saúde pública, de nenhuma forma. Então, eu penso que estão ocorrendo algumas interpretações um tanto quanto equivocadas e, assim, está sendo dito na mídia pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, pelo pessoal da ABVAC, Associação Brasileira da Vaquejada, pelo pessoal do agronegócio, que essas pessoas estão achincalhando, chacoteando o código em total desrespeito a todo mundo que participou das reuniões, porque as reuniões públicas em que o CRMV estava eram reuniões havidas também no espaço cultural, onde nós detalhávamos artigo a artigo, onde nós discutíamos o teor de cada um deles, não só nós da comissão, não só nós do Núcleo de Extensão e Justiça Animal, mas também tinha outros médicos veterinários, tinha biólogos, tinha professores da UFPB, tinha professores da UEPB, também envolvidos na discussão. E agora, mediaticamente, vem se dizendo até que o Código proíbe, irresponsavelmente vem sendo dito que o Código proíbe a vaquejada. Como o Código paraibano poderia ter o condão, a magia de proibir a vaquejada, se o parágrafo 7º do artigo 225 de nossa Constituição autoriza. Autoriza a vaquejada como atividade esportiva e reconhece-o, por intermédio de uma lei federal, como patrimônio imaterial e nacional. Então, assim, o Código não pode triscar, por assim dizer, na vaquejada. Então, assim, essa avalanche de informações equivocadas, essa avalanche de informações desonestas que vem sendo tecidas em relação ao Código, eu penso que poderia parar. Eu queria voltar a outros pontos que foram tocados pelo presidente do Conselho, que é sobre o adestramento de cães e também sobre a questão da criação de animais que possam brigar no mesmo ambiente. O que é que o Código traz a respeito? O Código não traz nada disso, o Código não proíbe. Pelo contrário, o Código incentiva a adoção responsável de animais, até porque a Lei Federal número 13.426, de 30 de março de 2017, em seu artigo 3º, impõe aos 5.570 municípios brasileiros que os respectivos prefeitos, gestores públicos municipais deflagrem uma política educativa envolvendo a adoção ética e responsável de animais. Então, o nosso Código não afronta, pelo contrário, o nosso Código possibilita essa adoção responsável. Agora, para que se maneje animais, quer sejam animais de corte, quer sejam animais para deleite, quer sejam animais para domésticos, por assim dizer, há limites. Há limites porque os animais são seres sencientes, são seres que têm consciência da vida, testificado cientificamente falando. Então, o Código chega justamente com base em resoluções do CFMV, Conselho Federal de Medicina Veterinária, a exemplo da última resolução agora de outubro de 2018, que
conceitua o que vem a ser maus tratos, abuso e crueldade, uma resolução feita pelo CFMV, trazendo praticamente, Cláudia, o que nós compusemos no parágrafo 2º do artigo 7º de nosso Código, o que vem a ser maus tratos. Então, praticamente, o que tem no nosso Código tem na resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária no que pertine ao conceito de maus tratos. Eu queria só abordar mais um tema que o senhor falou sobre vaquejada, mas no Código existe uma proibição a espetáculos circenses. Sim. E similares, é isso? E similares, mas só que vaquejada não é espetáculo circense, tampouco é vaquejada. Na verdade, é uma atividade esportiva reconhecida constitucionalmente falando e também por uma lei federal. Então, não tem nada que ver com atividade circense ou espetáculo circense ou similares. Domingos, o presidente da Comissão de Direito Animal da OAB fez algumas considerações, algumas críticas duras ao que vocês vêm alegando. O que é que o Conselho tem a dizer a respeito? Eu acho que o Conselho deveria ser consultado no primeiro momento, porque a Lei 5.517, no seu artigo 9º, fala que a gente somos as entidades de consulta de todos os órgãos de classes, em todas as assembleias, toda e qualquer lei deveria passar por uma consulta técnica. O que faltou no Código foi apoio técnico. Isso claramente. O Código não teve participação de nenhum médico veterinário e nenhum zootecnista. É tanto isso, é tão correto isso, que a quantidade de entidades e de profissionais que nos procuraram, inclusive da própria universidade, pesquisadores da universidade, questionando os artigos do Código. Né? Se eles participaram da construção disso, como é que eles vêm para a gente pedir agora que se regularize esses artigos? Com relação à questão da vaquejada, no seu artigo do Código, ele fala hipismo, golfe, fala outros esportes e não cita a vaquejada. Por que não cita a vaquejada logo de cara? Já que é constitucionalmente, né, já foi provado por lei, que é uma atividade fins culturais ou já está regulamentada por lei. Então, poderia ter citado. Né? A ausência faz com que se crie um preceito de que a omissão pode levar a uma proibição. Né? E aí, consequentemente, eu não entendo muito bem dessa parte jurídica, mas o que eu acho que ele poderia ser mais conciso. Né? E as questões técnicas relacionadas com os animais, na questão da fisiologia equina, onde você tem que andar 5 km só com um equino, 5 km para um cavalo é muito pouco tempo. E ele tem que se alimentar e voltar a caminhar, fisiologicamente, esse animal vai ter problema. Ele vai ter um timpanismo, porque ele não está adaptado a isso. Ele é para caminhar o máximo possível, só depois ele comer e só depois ele descansar. O máximo possível seria quanto tempo? 10 quilômetros, 12 quilômetros, depende de cada animal. É como cada um de nós. Eu posso caminhar 2 quilômetros, eu vou estar morto. Mas se você tem o controle, se você faz isso rotineiramente, você vai caminhar 10, vai participar de uma maratona de 42 quilômetros. Então, isso depende de cada animal. Cada fisiologia, de cada particularidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, que a gente precisa ter um apoio técnico para tomar determinadas decisões. Então, quando a resolução do Conselho foi feita, já depois do Código, ela assegura algumas coisas que o Código ainda nem previa, como a questão dos maus tratos, como lidar com isso, como provar os maus tratos, né? Inclusive, o Conselho sempre participou. O Conselho conceitua como caracterizando maus tratos? O Conselho constitui maus tratos dependendo de cada espécie, né? Com cada particularidade. Por exemplo, se você colocar veneno numa isca para matar um roedor, não é maus trato. Você está tirando o roedor de dentro da sua casa. Mas se você fizer uma isca para pegar um gato ou um cachorro, isso é maus tratos. Você está matando um outro tipo de animal. Note que são diferentes, mas são todos dois animais e todos dois vertebrados. E o Código ele é muito generalista. Quando ele fala em invertebrados e vertebrados, ele coloca todos no mesmo barco. Eu entendo, a construção foi interessante, foi bonita, a lei foi bem escrita, mas faltou um apoio técnico. Por quê? Porque só um técnico que lida diretamente com essa função, que conhece a fisiologia animal, que estudou para isso, pode assegurar aquilo que ele está querendo dizer. E a lei tem que ser feita de acordo com esse apoio técnico. Não pode só ter um lado, né? Tem que ter aquele lado daqueles que trabalham, que lidam com os animais diariamente, daqueles que pesquisam com os animais diariamente. Porque as restrições na pesquisa no Código é muito intensa. Quando o animal não pode ser submetido a uma pressão de não se alimentar, de ser mantido em uma estabulação de um local seguro. Então, isso já existe na universidade, que determinadas pesquisas têm que seguir um padrão.
E às vezes o animal vai ter que sofrer por aquele momento, né, em que ele está sendo usado na pesquisa, mas o ganho vai ser para todas as espécies. O ganho vai ser para todos aqueles animais que vão passar por dificuldades similares ou que vão passar por restrições de alimentação ou que podem ser supridos de outra forma. Então, o que a gente quer com isso não é desistir do código de forma nenhuma, ao contrário. A gente quer colaborar com o código, que essa é a função do Conselho. Mas o texto em nenhum momento foi repassado para a gente. Em nenhum momento. Porque se fosse, gente, não teria tantas entidades cobrando determinadas mudanças nesses artigos. Porque o Conselho em si, ele só vê a questão da fiscalização do exercício profissional. E muitas entidades que estão diferenciadas, como o caso da BEVAC, ele vê as particularidades relacionadas a ele na função do código. E a gente apenas foi um mediador para isso, né, para possibilitar a chegar até os deputados, olha, essas são as justificativas que nós criamos para a mudança desse código e que a gente precisa regularizar, seja a mudança no texto, seja a revogação de um parágrafo, de um artigo, de um inciso, para que a gente possa melhorar o que está sendo escrito e a gente se torne, sim, um código vanguardista, como o próprio Francisco coloca, e a gente seja referência aos outros estados. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos trazendo o bloco final, a conclusão aqui do Em Discussão de hoje, que é um tema bastante polêmico, o Código de Direito e Bem-Estar Animal, aprovado aqui na Assembleia da Paraíba.